Agora, queda de cabelo, uma das causas pode ser a chikungunya. A queda de cabelo foi incluída recentemente na lista oficial de sintomas desta doença. Quem explica pra gente é o Bruno Grubert, do Recife. Já são 6 meses com os mesmos sintomas. Forte no corpo, né? Moleza, não consegui. Logo de início eu não consegui nem levantar da cama. Virou, mexeu, eu sou afastada do trabalho por conta disso. Gleuma teve chikungunya em abril. E além das dores que não passam, ela percebeu agora um outro problema. Os cabelos começaram a cair. Cai muito. Já tenho receio, quando vou tomar banho, que vou lavar, de passar muita mão no cabelo, porque vem de bolo. Pente também, para pentear é horrível. E muitas pessoas que eu conheço que tiveram chikungunya também estão fazendo essa queixa, que está caindo o cabelo. Dona Edilene que eu diga. Antes ele já caía um pouquinho, né? Mas depois que eu tive chikungunya, parece que ele está caindo mais. Eu tenho em casa uma bolsinha cheia de cabelo, eu guardei, para me lembrar dos meus cabelos. Os pacientes com chikungunya, quando comparado com os que não tiveram chikungunya, eles têm uma chance 3,8 vezes maior de desenvolver queda de cabelo quando evolui com a forma crônica da infecção. Isso acontece porque, quando é atacado pelo vírus da chikungunya, o corpo precisa concentrar forças no combate à doença e economiza energia nas outras atividades que não são fundamentais para a sobrevivência. Por exemplo, o crescimento dos cabelos. Por isso, os fios ficam mais fracos, se desprendem mais facilmente e caem. É isso que os médicos do Hospital das Clínicas do Recife estão percebendo na maioria das consultas. A gente está observando muito nos pacientes que tiveram realmente chikungunya, que após 1 mês a 2 meses começa a apresentar uma piora de uma queda de cabelo que já existia, ou se realmente não tinha queda de cabelo, que começam a apresentar essa queda de cabelo. Foram tantos casos desde o começo da epidemia que o Ministério da Saúde resolveu incluir a queda de cabelo na lista de sintomas da chikungunya e também elaborar um documento, uma espécie de manual sobre como lidar com o problema, que vai ser enviado para médicos de todo o Brasil até o fim do ano. A boa notícia para quem está sofrendo com a queda de cabelo depois de ter chikungunya é que não precisa se preocupar. No geral, esse problema vai passar sem nenhum tratamento. Mas quando o paciente percebe que os cabelos demoram muito para voltar a crescer, remédios e vitaminas podem ajudar. Ele é uma doença autolimitada. A partir do momento que você teve chikungunya e você tem essas reativações, isso pode levar também a um eflúvio crônico, uma queda de cabelo mais crônica. Isso aí, o paciente ele precisa ser acompanhado por um dermatologista. Que coisa, né, doutor Carlos? A queda de cabelo é a mais recente aquisição de maldades dessa doença, né? E o senhor disse que os médicos não sabem de todas, né? Sabem de algumas. É verdade. Os sintomas relacionados à chikungunya, a gente sempre focado na dor articular, que sem dúvida é importante. Mas hoje tem surgido várias outras manifestações que têm sido detectadas relacionadas à chikungunya. Entre eles a queda de cabelo e o que preocupa muito mais nos últimos anos é a identificação de outros acometimentos. A chikungunya, por exemplo, ele pode acometer o cérebro, dando quadros de meningite, encefalites, ele pode atingir também o pulmão, o coração. Habitualmente são pessoas que têm uma predisposição, os pacientes idosos, que têm uma doença cardíaca, têm uma diabetes, mas os estudos têm mostrado, inclusive aqui no Brasil, alguns óbitos, metade, 30% das pessoas podem morrer por problemas do coração e do pulmão sem ter doença prévia. Então, hoje, 1 em cada 1000 pessoas que são acometidas na forma aguda de chikungunya, a literatura tem mostrado isso, pode ir a óbito por complicações desses outros órgãos que são extremamente graves. É claro que a doença articular é a principal manifestação, mas também outros órgãos, como o rim, também podem ser atingidos e é a causa, inclusive, de casos graves que podem levar o paciente ao óbito. Mas falando desse problema aqui, queda de cabelo, doutor Carlos, doutora Márcia, muitas mães estão preocupadas com esse sintoma. Vamos ver aqui a Eliane, a dúvida dela. Está preocupada, o cabelo está caindo muito, estou amamentando, meu bebê está com 6 meses. O que ela faz para evitar cessar a queda, doutora? Então, Eliane, esse eflúvio, essa queda de cabelo pós-parto, normalmente ela começa depois de uns 2 meses, né, que a pessoa teve o nenê, pode durar uns 2 ou 3 meses. No seu caso, já está durando um pouco a mais. Então, seria interessante você falar até com o seu próprio ginecologista para fazer uma dosagem, por exemplo, de alguns elementos do seu sangue. Por exemplo, uma anemia pode dar esse tipo de sintoma. Então, é interessante que você procure um médico. Se for um dermatologista, melhor, mas às vezes um clínico geral ou o seu próprio ginecologista pode lançar mão de alguns exames para identificar a causa.
Isso muito me interessa, doutora Márcia. A amamentação também é um estresse para o corpo. A gente está vendo que qualquer tipo de estresse para o corpo pode gerar queda de cabelo, né? Especialmente a chikungunya, que é essa doença terrível, o próprio nome se diz, o corpo se dobra. Isso. Chikungunya. E as dores articulares são tão intensas, gente, que situações simples. Você pega uma xícara de café, vai tomar um cafezinho, vai escovar o dente, você nem valoriza isso no seu dia a dia. Agora, imagina que você está com tanta dor, que é como se você tivesse uma luva quase que imobilizante nos seus músculos, em toda a sua musculatura. O ombro também fica muito rígido, né? As articulações mais acometidas são a mão, o punho, os ombros, joelhos e os tornozelos, que impede você de andar, mas impede exatamente de realizar atividades habituais. E aí você vai tentar segurar uma xícara, já tá com muita dificuldade. Você não consegue fazer coisas básicas, tipo, é muito difícil de você conseguir pegar essa xícara ou, por exemplo, abrir uma garrafa. Então, eu imagino que seja extremamente complicado. Isso não só nos primeiros 10 dias da fase aguda. Isso pode durar, essa complicação, 50% das pessoas que têm a fase aguda pode ter a dor articular por meses ou anos. E deixa de realizar atividades habituais. Por exemplo, meses ou anos. Já há vários afastamentos de trabalho, inclusive por causa disso, então, né? Por conta da atividade. Muito, você não consegue realizar, abrir uma garrafa, fazer uma atividade e operar uma máquina, por conta da limitação da dor crônica que ele causa. E as pessoas têm dificuldade até de pentear o cabelo, fazer uma refeição, precisam de ajuda, inclusive, de outros familiares para que eles possam, na verdade, ajudar para realizar essas atividades que parecem habituais. Até tomar banho, algumas pessoas precisam da ajuda de um familiar para realizar atividades como tomar banho, por exemplo. Então, é uma doença realmente que preocupa, mas, felizmente, tem tratamento. Tem tratamento, doutor, e não é comum conviver com tanta dor assim. Tem remédio para tratar, especificamente essa dor que a Mari está falando aí, nas articulações, tão limitantes, incapacitantes, né? A gente tem visto muito os termos de dizer, dor, não tem jeito, vou ter que me acostumar com a questão da dor. Isso não é verdade. É claro que essa orientação da dor é uma dor muito forte, é uma dor incapacitante. A dor é uma intensidade de 0 a 10, ela é considerada até de 8 de intensidade. Então, é uma dor muito forte e existe tratamento para isso. Mas tem que ter cuidado. Por exemplo, na fase aguda, você não pode usar anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório pode levar a hemorragia, a lesão renal. Já na fase subagudas e crônicas, que é o período que o paciente tem muita dor articular, ele pode ficar sem fazer essas atividades. Hoje existem analgésicos, existem medicações que é capaz, sim, de controlar a dor e o paciente reverter todo esse quadro. É claro que precisa de orientação de um médico. Inclusive, o Ministério da Saúde está finalizando um protocolo de tratamento da dor para que esses pacientes possam tirar esse sofrimento. Mas, infelizmente, como a dor é muito intensa e precisa de um analgésico específico, medicações específicas, a automedicação é sempre um perigo. Ele vai ter que procurar a ajuda de um especialista, que vai ser o clínico geral, ou outros especialistas que podem atender essa demanda, como também um reumatologista. Não se automedique, vale mais uma vez o nosso alerta aqui.